tutorial e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Terraform. Então, basicamente, eu vou criar um cluster do Kubernetes e um repositório do Docker na DigitalOcean, porém com o Terraform. Ao invés da gente vir aqui na interface, como nós fizemos na aula passada, e criar o cluster por aqui, fazer as configurações por aqui, nós vamos terraformar o nosso ambiente, tá? E eu vou mostrar as vantagens, eu vou explicar um pouquinho o que é isso, esse conceito de IAC, Infra as Code, quais são as principais vantagens também de se usar dessa forma, beleza? Então vamos começar aqui pela teoria, O Terraform, ele é um serviço de IAC, ou seja, eu consigo ter a minha infra como código, O que isso significa na prática? Por exemplo, vamos aí pensar no GCP, por exemplo, que é o Google Cloud. Vou lá no Google Cloud, crio vários serviços. Amanhã o meu serviço ele expande, eu vou precisar ir para a AWS também. Se eu não tenho um IAC, se eu não tenho uma ferramenta de controle, no caso aqui a gente vai falar do Terraform, mas existem outras, Existe, por exemplo, o Chef, o Puppet, o Terraform ele é da HashiCorp, tá? E já é bem conceituado aí na área. Se eu tenho isso terraformado, se eu tenho isso, o conceito aí de GitOps, se eu tenho a minha infra no meu código, eu sei exatamente quais serviços eu uso de cada serviço, Então, por exemplo, lá no GCP eu uso o Kubernetes, o Docker e eu uso um serviço de fila. Na Azure eu uso um serviço de fila também, entendeu? Mais ou menos assim. Na AWS, DigitalOcean e assim por diante. Então, se amanhã eu precisar realizar uma migração de serviço, não é tão difícil assim, Claro que existem complexidades e particularidades, de cada serviço de nuvem, mas a gente pelo menos terá mapeado o que a gente tem, E isso também evita que a gente perca configurações. A gente tem uma configuração centralizada. Eu vou mostrar aqui a DigitalOcean, que é digamos que menor, Mas se a gente for pegar, por exemplo, a AWS, que tem N serviços, E uma empresa muito grande, se eu não tenho o meu ambiente terraformado, se eu não tenho o meu Infra as Code, eu posso simplesmente ficar perdido, O time de DevOps pode ficar perdido porque ele não vai ter controle, E através da Infra as Code, eu vou ter esse controle, porque tudo que eu for criar, qualquer recurso novo que eu for criar no meu servidor, eu tenho que necessariamente fazer através do meu código, certo? E eu posso simplesmente colocar isso em uma pipeline, então eu faço o deploy disso, e no deploy o Terraform sobe tudo para mim, sobe toda a minha infra, Esse conceito, eu falei muito aqui de IAC, na verdade ele vem do IaaS, assim como a gente tem o SaaS, Software as a Service, o PaaS, Platform as a Service, a gente tem também o IaaS, Infrastructure as a Service. Então, a gente vai, tudo que a gente quiser do nosso servidor, a gente deixa em código. Se amanhã eu quiser ir para a AWS, beleza, eu já tenho mais ou menos ali o que eu preciso. E de qualquer forma também eu já vou ter um maior controle, Mesmo se eu não quiser ir, se eu não precisar ir para outro serviço, eu já vou ter um maior controle. E se eu quiser ir para outro serviço também, eu consigo gerenciar isso também através do meu código. Então, assim, é muito fácil, beleza? Então, vamos começar aqui, com o nosso tutorial. Então, eu vou criar aqui o nosso projetinho. Então, aqui basicamente, a gente vai no nosso Workspace, tá? Eu vou criar uma nova pasta aqui. Vai ser IAC Digital, beleza? Vou abrir ela. Beleza. Eu vou aqui no nosso... lembrando que vocês têm que instalar o Terraform, tá? No caso aqui a gente não vai fazer o teste em deploy, a gente vai fazer o teste na nossa máquina mesmo. Então, vocês precisam do Terraform instalado, tá? Eu estou aqui no Mac, então aqui eu instalei com Homebrew, Homebrew. Se vocês estiverem no Linux, tem como instalar via Linux Brew, ou até mesmo via apt-get mesmo. E no Windows eu não sei muito bem como é que faz, mas até confirmar aqui, que aí eu já deixo para vocês como é que faz. Eu acho que tem o Choco, Chocoladei para a gente fazer a instalação via Windows. Não, aqui ele vai mandar baixar um zip. Então, na verdade, o que vocês vão criar é uma variável de ambiente, tá? Depois de fazer a extração aqui do zip, Ele vai extrair um promptzinho, e aí vocês podem colocar isso em uma variável de ambiente lá no Windows, Ou, se não quiser também, é só rodar na máquina, na pasta onde tiver esse cara, que vocês conseguem usar o comando Terraform. Para as outras aqui é bem tranquilo, aqui também vai mandar baixar um zip, no Linux também, mas não precisa. Dá para instalar via Homebrew, como eu disse, ou via linha de comando do Linux lá com Linux Brew ou outro serviço, beleza? Tem que confirmar também, talvez tenha o via Choco, ou via Scoop para instalar no Windows, mas aí eu não tenho certeza, tranquilo? Então, beleza, vamos voltar aqui no nosso terminal. Então, beleza, eu estou com o Terraform aqui.
Estou com o Terraform aqui 1.0.2, tá? Já tem até atualização, tá? Mas por enquanto não vou atualizar, vou trabalhar com essa versão mesmo. Não vai modificar, né, muita coisa, então bem tranquilo, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, eu recomendo também que vocês instalem uma extensão aqui, se vocês estiverem usando o VS Code, né, uma extensão do Terraform, tá? Que vai facilitar bastante. A extensão do arquivo é TF, né? Então, vamos criar aqui o nosso primeiro arquivo, tá? Nós vamos criar aqui 3 arquivos hoje, tá? Nós poderíamos criar apenas 2, tá? Mas eu vou criar 3 para mostrar para vocês como escalar também, né, esse arquivo. Porque se tratando de uma infra muito grande, pode ser que o arquivo fique gigante também, né? Então, vamos começar com o arquivo de versão, tá bom? Então, é o versions.tf, beleza? Então, aqui nós vamos inicializar o serviço do Terraform. Então, Terraform, beleza? Então aqui ele já vai até me falar mais uma configuraçãozinha, porque eu tenho a extensão, tá bom? Então isso aqui a gente vai deixar, beleza? Só vou mudar aqui, eu quero usar a versão 0.13 do Terraform. E aqui, ó, eu vou colocar o Required Providers, beleza? Então, o Required Providers aqui no caso, quais providers a gente vai utilizar, tá bom? Então, vamos utilizar a AWS? Vamos utilizar o GCP? Vamos utilizar a Azure? Aí a gente coloca aqui, tá? É um objeto, a gente pode colocar vários, beleza? No caso aqui, nós não vamos utilizar mais de um, né? A gente vai utilizar apenas a DigitalOcean. Então, a gente declara aqui, ó, DigitalOcean. Tem o pack, né, o pacote. A gente pode ir sempre lá também no site do Terraform, que ele vai mostrar qual que é o repositório que a gente tem que usar, beleza? O do DigitalOcean, a gente vai passar o source dele aqui, é DigitalOcean, beleza? Apenas isso aqui, então nós vamos inicializar o serviço do Terraform, falando que eu quero usar o DigitalOcean na versão do Terraform 0.13, beleza? Então, tranquilo, essa aqui é a configuração inicial, bem tranquila, beleza? Nós vamos agora criar o nosso main.tf. Então, main.tf é onde a gente vai ter a nossa configuração propriamente dita, né? O que nós vamos criar? Então, nós vamos criar o que na DigitalOcean, né? Como eu disse para vocês, nós vamos criar um container registry, um serviço de container e um cluster, beleza? Nós poderíamos apartar isso aqui em 2 arquivos? Poderíamos, mas aqui no caso, como eles estão interligados, necessariamente falando, nós vamos fazer tudo no main mesmo, beleza? Primeira coisa aqui é o seguinte, a gente vai colocar o nosso provider, tá? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com vários providers, o ideal é que a gente crie várias pastinhas, né? Então, por exemplo, o provider da DigitalOcean é uma pastinha, da AWS é outra pastinha. Porque aqui a gente vai inicializar a configuração desse arquivo para um provider específico, né? No caso aqui vai ser para o DigitalOcean. Lembrando que eu já inicializei ele aqui, tá bom? Isso é sempre importante frisar. Então, iniciei ele aqui, beleza? O que eu preciso da DigitalOcean? Eu preciso do token, beleza? Aqui nós vamos trabalhar com a criação do cluster do Kubernetes e do Docker, então só o token basta. Se a gente fosse criar, por exemplo, um droplet, no caso do DigitalOcean, a gente poderia trabalhar também com a SSH key, beleza? Mas aqui no caso nós não vamos criar dessa forma, vamos criar apenas com o token, beleza? Então, token aqui, beleza? Depois a gente vai pegar esse token lá, tranquilo? E aqui nós vamos declarar os nossos resources, né? O que são os resources? São os serviços, né? São os nossos recursos que utilizaremos lá dentro da conta, tá? Nós vamos primeiramente criar o nosso container registry, beleza? Ele é o mais tranquilo de criar. Então, a gente declara aqui um resource. O serviço é o DigitalOcean. Vou aumentar aqui até DigitalOcean. Não, diminuir mesmo, tá? Eu não gosto de código muito grande. DigitalOcean Container Registry. Beleza, esse aqui é o nome do meu serviço, beleza? Container Registry. Então, na verdade aqui, esse Container Registry, beleza, pronto. Aqui dentro nós temos 2 parâmetros, name e o parâmetro subscription tier slug. O que é o tier slug, né? Depois eu vou mostrar para vocês na AWS como é que, na DigitalOcean, né, como que a gente pega essas informações. Mas esse tier aqui ele vem de pagamento. Então, qual é o tipo de plano que eu vou pegar, né? Eu posso pegar um plano pago. No caso aqui eu não vou pegar o pago. Então, é o basic, né? Já vou até declarar aqui. Que é o basic aqui para a gente deixar indentado bonitinho. Aqui é o nome do nosso container, né, no caso. Então eu vou colocar aqui container IAC test, beleza? Vou até separar assim para ficar bonitinho, beleza? Então aqui, com isso aqui ele já cria pra gente o nosso container, beleza? Só que agora eu vou passar um data aqui para a gente basicamente pegar o nome desse container. Então o data ele é exatamente igual a isso aqui. Então para a gente não precisar digitar, a gente passa dessa forma aqui.
E a gente passa o name, né? Como é que a gente vai pegar o name aqui? A gente vai pegar o name baseado em variável. Então, a variável DigitalOcean Container underline Registry, ponto. Esse cara aqui. Opa. Ponto name. Então, ele vai dar o retorno pra gente, tá? Da criação, beleza? Então, basicamente, é só pra gente ter mesmo o controle do que foi criado. E eu também aqui vou passar a questão das credentials do Docker, tá? Então, eu vou criar um outro resource, tá? Vou duplicar aqui o resource. Então, basicamente, a gente vai ter o Docker DigitalOcean Container Registry e a gente vai ter também o DigitalOcean Container Registry, underline Docker, underline credentials, beleza? Credentials. De onde que eu tiro esses nomes aqui? No caso, esses nomes aqui, eles ficam lá na HashiCorp. Então, Terraform plugins. Eu estou usando o Plant aqui, vou no Google Terraform plugins. Então, aqui, ó, a gente tem os plugins do Terraform, tá bom? E a gente consegue pegar, né, o que a gente usa. Como se fosse um Docker Hub, entre aspas, sem ser um Docker Hub. E aqui a gente vai dar um browser providers, por exemplo. Então, todos os browsers, por exemplo, quero fazer com a AWS, tá aqui. Quero fazer com, igual a gente está fazendo, DigitalOcean, vai estar aqui também em algum lugar. E assim por diante. Aí, por exemplo, cliquei na AWS, então tem mais ou menos a explicação. Se quiser olhar lá no GitHub como é que funciona também, dá para ver. E se eu quiser dar um browser modules, também funciona demais. Então, por exemplo, digital, isso que eu estou usando lá, né? DigitalOcean, aqui ó, da própria DigitalOcean. E aqui dentro a gente vai ter vários serviços, né? Então temos 33 módulos, né? Não tem muito, né? Tem até pouco, se for ver. Mas aí já tem alguns módulos aqui que são os módulos que a gente usa lá dentro, né? Então todos os módulos que a gente usa lá dentro, eles estão aqui, beleza? Então só para dar esse contexto. Como eu já estou acostumado, eu acabo, não estou nem consultando lá. Mas lá é ótimo para consulta, principalmente se a gente for trabalhar com um serviço maior, como a AWS, né, que tem uma infinidade de serviços, de recursos. Então tem que sempre ir consultando lá para entender também o que tem que usar, né, vamos dizer assim. Então, Docker, Credentials, escrevi errado aqui, né? Credentials, beleza, vamos pegar esse aqui e passar aqui. Beleza? Só para a gente referenciar, passando com um tracinho, tranquilo? E aqui nós vamos ter dois comandos, que é o write, beleza? E o registry name, beleza? Registry name, beleza. Qual que é o nome do nosso registro? É esse aqui, beleza? E eu vou dar permissão de escrita, então eu vou dar um true aqui, beleza? Então basicamente é só para a gente ajustar essa configuração, para a gente não precisar fazer manual, beleza? Então, basicamente, a gente consegue fazer dessa forma aqui também, tá? Underline Docker Credentials, tranquilo aqui o nome do nosso serviço. Beleza. No que tange o Docker, tá mais ou menos pronto. Só isso aqui a gente já vai conseguir criar, tá? No caso que a gente não vai conseguir, porque a gente não tem o token, né? Então, vamos criar o token. Aqui na DigitalOcean. Igual no último vídeo, né? A gente teve a criação do token. Vou criar aqui, ó, IAC Create Generate Token. Basicamente, é só copiar esse cara aqui, colar aqui. E aqui a gente pode dar um Ctrl+K para limpar, Terraform init. São 3 comandos do Terraform, muito simples. A gente dá o init para ver se vai dar certo, né? Pode ser que dê algum erro, então a gente consegue acompanhar. Ó, deu certinho. Terraform plan, para ele planificar o nosso ambiente. Então aqui ele conseguiu planificar dois recursos, tá? E o último comando, eu vou rodar aqui só para vocês verem como é que funciona, mas é o Terraform apply. Aí aqui ele vai pedir um yes, a gente vai dar o yes para ele, ó, e ele vai começar a criar. Vocês podem reparar que ele está criando para a gente. Se a gente voltar aqui na nossa conta, do Container Registry, ó, ele está criando aqui, ó, tá vendo? Já criou, na verdade, porque o Container Registry cria super rápido, né? Container IAC Tests, beleza? Então já está criado para a gente fez a criação via Terraform, ó, tá vendo? Apply Complete, Resources 2, né? Por que 2? Porque a gente, na verdade, está criando o resource e a gente está também dando permissão aqui nas credentials, né? Então, ele considera isso como também um recurso, beleza? Então, o Docker já está finalizado. Então, eu vou até colocar aqui um comentário. Docker, tá bom? Como a gente vai fazer tudo no mesmo arquivo, né? E agora o Kubernetes, né? Como é que a gente vai criar o cluster do Kubernetes? Também é bem tranquilo. Então, imitando aqui, ó, resource, beleza? O resource agora é diferente. É DigitalOcean. Todos da DigitalOcean começam com DigitalOcean, né? Isso é meio que a flag. Mas depois vamos ter o Kubernetes underline cluster. Passando aqui uma referenciação dele como cluster, beleza? Essa é a nossa primeira
configuração, beleza? Lembrando que, se vocês repararem, ó, a gente não teve output aqui, né? Depois eu vou mostrar também que tem a opção da gente colocar um output para a gente ver o que foi criado, a gente conseguir ver os endpoints que foram criados, né? Vamos dizer assim. Então, a primeira coisa aqui foi o nosso cluster, tá bom? A gente vai ter algumas opções aqui, como a opção de nome, temos também a opção de region, tá? Temos também, inclusive para sistemas, né, que trabalham com multi-region, né, por exemplo, sistemas que ficam hospedados ao mesmo tempo na América do Norte, na Europa, a gente pode também fazer aqui como se fossem várias regiões e ele subir ao mesmo tempo para a gente em várias regiões. Isso é bem bacana, beleza? Version, a versão do Kubernetes, tá? E a configuração lá do pool, né, do Node. Depois eu vou mostrar para vocês quando a gente for criar como é que isso funciona, beleza? Dentro do pool Node nós temos várias opções. Aqui nós vamos trabalhar apenas com name, com size, que é o tamanho, né? Nome do node, o tamanho dele. Se ele vai ser auto-escalável, então auto-scale. O tamanho, né, do nosso node, né? O count node. O mínimo de nós e o max, beleza? Então, basicamente são só essas informações aqui. Beleza. Então, aqui no nosso name, vou colocar aqui mais ou menos igual eu coloquei aqui, ó. Container IAC test. Eu vou colocar cluster IAC test, beleza? A nossa region vou deixar vazia e a nossa versão também, beleza? Dentro do pool name, eu vou colocar o seguinte. Coloquei aqui, né? Cluster pool name, beleza. Size, vou deixar vazio. Vou deixar ele como auto-scale. Vou deixar ele com um nó e no máximo 2 nós, beleza? Então, isso aqui é a configuração do nosso cara. Tem algumas informações em branco, porque eu não lembro de cabeça, então eu vou ter que ir lá no DigitalOcean e pegar de lá, e aí vocês também vão ver, né? Que aí eu explico também essa parte dentro da DigitalOcean, beleza? Próximo aqui vai ser um output, tá? Eu quero colocar alguns outputs. Isso aqui já vai criar pra gente, tá? É só isso aqui para criar o cluster do Kubernetes, é bem simples. Porém, o que ele está criando, né? Quando a gente está falando de um servidor muito complicado, a gente tem que ter essa noção do que ele está criando. Então eu vou colocar aqui alguns outputs para a gente saber o que ele cria. Então o primeiro output é o do Docker, tá? Então aqui vai ser Docker Container Registry, beleza? Dentro de aspas duplas, ok? Beleza. E aqui a gente precisa só do value também. Tem essa flag do sensitive, né? Se for algum dado, por exemplo, alguma senha, alguma coisa que ele retorna, é interessante manter true, tá? No nosso caso aqui não tem isso, então só vou querer um value mesmo, beleza? Como é que eu pego, né, esse value? Ó, esse cara aqui, a gente copia até o container registry, beleza? E o que a gente quer aqui, na verdade, é o endpoint que ele está criando. O nome a gente já sabe, porque foi a gente que deu, né? O endpoint quem gera é o servidor. Então, deixa eu colocar aqui endpoint, tá? Dentro desse cara aqui, ele retorna para a gente o endpoint, beleza, pessoal? Então, esse aqui é o primeiro output. O segundo output vai ser o do Kubernetes. Então, kube config. Lembrando que esses nomes que eu estou dando aqui, esses aqui a gente dá o que a gente quiser, beleza? Eu vou até chamar de cluster config, para ficar mais bonitinho. Cluster config, tá bom? A gente também vai ter um value, porém aqui vai ser DigitalOcean Kubernetes cluster, ponto. O que ele retorna? Ele retorna um cluster, ponto. Aqui a gente tem um objeto que chama kube config, na verdade é um array. Eu pego a primeira posição, o rol config, beleza? Então, configuração dele sem ser serializada, né, no caso, vai ser um deserial mesmo. Então, rol config, eu pego aqui dessa forma, e a gente vai ter um output também, que é interessante, que é o nosso IP, né, porque o cluster, ele gera um IP, né, qual que é o IP? Então, é bom que a gente já pega aqui também. Então, basicamente, a mesma informação aqui de cima, então, esse cara aqui, ponto, cluster, ponto, IPv4, address. Tranquilo? Então aqui nós já vamos conseguir criar e a gente já vai ter também os nossos outputs, né? Então se a gente for subir, por exemplo, vários clusters do Kubernetes, a gente consegue acompanhar aqui todas as nossas rol config, né? Tranquilo? Então, beleza. Já está pronto, mas não está pronto. Se eu rodar agora, ó, vou até simular um erro aqui. Ó, Terraform init, ele vai inicializar, ele vai planificar, mas aqui, ó, ele já vai dar erro, ó, falando que não pode ficar vazio as versões, né? E como é que a gente pega esses valores? Então, a gente vai vir aqui no K8s,
serviço aqui do Kubernetes. Na interface mesmo que a gente vai vir, a gente pode olhar na documentação também, mas eu vou mostrar para vocês aqui que a gente consegue pegar por aqui também, beleza? Então aqui, ó, primeiro passo aqui, ó, a version, né? A version a gente pega daqui, beleza? Então, a gente pode copiar até da URL aqui, ó, que fica mais fácil. Então, a gente pode voltar lá, aqui, ó, version daqui, beleza? A nossa região, a gente pega daqui também, tá vendo? Ó? Lá na URL. A gente pode colocar em Amsterdã, a gente pode colocar em Singapura, eu quero pegar de Nova York. Então a region é esse ID aqui, beleza? Então, region, beleza. E o tamanho do cluster, né? Isso é importante. O tamanho do cluster, ó. A gente vai pegar daqui também, beleza? Então aqui, ó, selecionei esse cara aqui, vocês podem reparar que aqui ele pegou. O que ele passar aqui, a gente vem aqui no size e joga. Pronto, já está configurado, beleza? Então, Terraform init, Terraform plan, para ver se ele vai planificar, se vai ter algum erro, né? Beleza, lá, não deu nenhum erro, então ele conseguiu planificar para a gente. Vamos ver se está tudo certo. Beleza, então planificado. Agora a gente dá o Terraform apply. Estamos aqui. A gente vê se vai funcionar mesmo. A gente dá um yes, né? E ele vai começar a criar para a gente. Deu erro, então ele está falando que ele deu erro. Ele deu invalid droplet size. Beleza? Então vamos tentar entender por que ele deu esse invalid aqui. A gente volta aqui no... A gente volta aqui no Kubernetes. Beleza. Salvo engano... Ah, sim, eu passei errado mesmo. Aqui no caso, o que acontece? Ele está passando duas informações, beleza? Ele dá um split aqui por 2 pontos, né? E passa o trace. O que é o trace? O trace é o número de nós. Só que no Terraform, a gente já está configurando nós em outro... Os nós, né? Nessa configuração aqui. Então aqui não pode ter isso aqui. O size é esse cara aqui. Beleza. Então agora deve funcionar demais. Terraform init plan. Dá até para montar um shellzinho, né? Para fazer isso para a gente toda hora. Que fica mais fácil que ficar digitando toda hora Terraform. Apply. E a gente vê se vai funcionar demais. Yes aqui. Ele tem as etapas, né? Então o plan, né? Vocês devem estar se perguntando, o plan ele passa, mas na hora de aplicar dá erro. Mas na verdade o plan ele vai verificar se tem alguma coisa errada no que tange a campo vazio, no que tange a indentação, né, do arquivo, valor inválido, variável inválida. Então é mais ou menos nesse sentido que serve o plan, beleza? Se vocês não rodarem o plan, não tem problema. Você pode rodar o apply direto, entendeu? Mas o plan é para pegar esses erros. Vocês podem reparar que ele está criando aqui para a gente. Ó. Demora bastante, né, criar o cluster do Kubernetes, mas se a gente vier aqui, provavelmente, olha lá, o cluster IAC teste, ele já está criando para a gente o cluster. O container registry ele já tem aqui. Tá? O legal é o seguinte, que toda vez que ele cria, isso é muito interessante, ele vai dar um drop, né? Ele dá um drop e sobe de novo, né? Então, no caso do Kubernetes e do registro, a gente não pode fazer isso porque se trata de cluster, né? Mas no que tange a configuração, né? Então, por exemplo, se eu quiser adicionar uma configuração, por exemplo, se eu mexer aqui no cluster, eu venho aqui e faço uma alteração na configuração aqui no settings, por exemplo. Quando eu subir o Terraform, ele não vai deletar o cluster, porém a minha configuração que eu fiz aqui manual, ela será perdida. Então toda a configuração que eu faço aqui, eu tenho que necessariamente colocar no meu código, porque quando rodar o deploy e ele subir o Terraform de novo, ele vai sobrescrever tudo, entendeu? Então isso é super importante. É por isso que é mega também legal, né, a gente ter um controle do nosso cluster através do nosso código, né? Então isso é um ponto importante, né? Vai sobrescrever tudo mesmo toda vez que roda. Isso aqui é basicamente o código que a gente vai colocar no GitHub mesmo, né? Um código que a gente coloca lá no nosso repositório, no nosso GitLab, no nosso Bitbucket, e faz deploy desse cara. Faz deploy como se fosse uma aplicação comum, né? Só que nas pipes de deploy a gente coloca os comandos do Terraform, e aí o Terraform ele consegue subir isso pra gente, beleza? Agora a gente tem alguns pontos aqui de atenção, que é o seguinte, por exemplo, né? A gente tem hardcode, né? A gente tem um tanto de hardcode, a gente tem informação sensível no código, tá? A questão do token aqui, eu não vou adentrar muito nesse assunto, mas o token não é interessante deixar em lugar nenhum, né?
o token. Eu vou deletar esses arquivos aqui, são arquivos que o Terraform cria em tempo de subida, eu vou deletar aqui, é como se fosse um cache, né, entre aspas. O interessante aqui do token, na verdade, é ter uma configuração de rotação de token, né? Então, a cada 30 minutos, por exemplo, o token troca e o nosso Terraform pegaria de forma dinâmica, beleza? Não vamos adentrar muito nisso, né? Poderíamos até usar um bucket do S3 para fazer isso, mas a gente não vai adentrar. Basicamente, o que nós vamos fazer aqui é, pelo menos, criar um arquivo como se fosse um .env, né? E a gente vai centralizar essas variáveis todas lá, todas aqui, para não ficar nenhum hardcode, tá? Então, a gente vai criar um arquivo, que é o variables.tf. Dentro dele, nós vamos criar as variáveis, tá bom? Então, a variável aqui vai ser DigitalOcean Token. Então, DigitalOcean Token. Beleza. Então, aqui. A gente pode passar o type, se a gente quiser, né? No caso aqui, a gente pode colocar várias, né? Eu vou colocar como default. Então, a gente vai ter só um mesmo, beleza? Então, a variável aqui vai ser DigitalOcean Token default. Esse cara aqui. Então, como é que eu pego essa variável lá no nosso cara, né? Eu pego ela da seguinte forma. Eu vou dar aqui um var ponto, esse cara, né? No Terraform, o var ele já vai referenciar o arquivo variables, entendeu? Então ele já pega isso aqui de forma automática. Então ele vai bater nesse arquivo e vai procurar esse cara. E esse cara aqui, essa informação aqui, a gente coloca ela aqui. Simples assim. Então a gente já tirou, né, essa informação, já deixou centralizada. E agora a gente vai fazer isso aqui com tudo, né? Então, vamos lá. DigitalOcean, registre name, mesma coisa, tá? Então a gente vem aqui, copia esse cara, coloca aqui, var.escara, subscription, né? Então aqui a gente vai ter o... Pode deixar só subscription mesmo. Variable. A subscription aqui, default, também vai ser um basic, né? Então, basic. Opa, pronto. Então aqui já fizemos, né, esse cenário aqui. E agora, basicamente, é só fazer do cluster, que já vai estar bem melhor, né? Bem melhor mesmo. Então, underline cluster... underline name, por exemplo. Então, qual que é o nosso nome do nosso cluster que a gente deu aqui? Cluster IAC Test. DigitalOcean Cluster Region. Esse cara aqui. DigitalOcean, qual que é a próxima informação aqui? A nossa versão. Então, version. Essa versão também fica aqui, pronto. E aqui as configurações do Node, né? Então a gente tem duas informações aqui, que é o nome e o size. Então, cluster name, a gente vai ter o pool name, tá? Então, clique aqui, pool name. Então a gente vai ter o nosso pool name que a gente deu. E a gente vai ter o nosso pool size, né? Então, pool size. Não precisamos mexer muito nessa questão dos nós aqui, tá? É uma configuração bem específica desse cara, então não necessariamente a gente tem que fazer essa alteração, tá? Então aqui, version, o nosso pool name, né, que nós demos aqui, é esse aqui. Então, pool name, já até tá, na verdade, né? E o nosso size, né, o nosso tamanho. Basicamente é isso aqui. Agora é só a gente fazer a substituição, né? Então, substituição desse cara aqui. Muito simples. var.escara. Nosso region. var.escara. Aqui, var.version. Esse aqui, var. Configuração do nó. E var. O tamanho, né? O nosso pool size. Pronto, então já tiramos todas as informações daqui, beleza? Aqui tem esse detalhe, né, na verdade, eu esqueci de comentar com vocês, que é o seguinte, depois que eu lembrei que eu estava fazendo. O Kubernetes aqui, ele demora muito para criar, tá vendo? E o Terraform, ele tem, não vou destruir não, deixa.
ele tem um timeout. Então aqui ele ficou 5 minutos, a criação deu certo, porém na hora dele nos retornar aqui, ó, ele ficou 5 minutos rodando, né? Tem esse detalhe. Só que ele deu problema por quê? Porque a informação do cluster config ela é sensível. Então ele sugere que a gente use isso aqui. O Terraform ele é bem rigoroso com isso, né? Então ele sugere e ele bloqueia a pipe. Então a gente pode vir aqui no nosso cluster config, ó, colocar essa informação e aí beleza, não vai acontecer mais esse problema, tá? Se a gente quiser ver o endpoint do Docker antes, a gente pode colocar o output do Docker aqui em cima e ele faz pra gente. A gente pode fazer um teste novamente. Então, Terraform init. Beleza. Terraform plain. Terraform apply. Então, yes pra gente. Ele deu erro ali pra gente, porque o cluster já existe, né? Exatamente. Como eu disse para vocês, no caso aqui, como eu não fiz a configuração para ele sobrescrever, né? Igual eu disse para vocês, ele dá o erro porque já existe o nosso serviço, né? Então aqui a gente tem que... A gente pode fazer um delete se a gente quiser, tranquilo. E porque essa configuração, na verdade, ela é feita na pipeline, né? Na pipeline que a gente vai colocar algumas flags para o Terraform ignorar, digamos que isso, e ao invés dele criar, ele apenas sobrescrever o que já existe, né? Vamos dizer assim. Então aqui vamos deletar aqui do mesmo jeito, no nosso serviço de container, né? Beleza. Então aqui a gente pode voltar, dar o init. Não sei se vai rolar porque ele demora um pouquinho para deletar, mas vamos ver. Dá o apply. Aqui, yes. Então ele vai dar o create pra gente, tá vendo? Ele está criando o container register, está criando o cluster. Beleza. Então ele já fez aí pra gente a criação, acredito eu, né? Pelo menos o que indica aqui que ele fez. Então se a gente voltar aqui. Beleza. Se a gente voltar aqui. Beleza também. Então, basicamente é isso. A gente conseguiu criar, né, o cluster do Kubernetes, né, deixando as nossas informações bem... não está muito, digamos que um arquivo dependente, né? A gente tem as configurações aqui apartadas. E aqui a gente tem o nosso arquivo main. Posso trazer no futuro mais vídeos de Terraform, né? Posso trazer, por exemplo, de criar database, de criar um volume, de criar uma rede, né? De criar um monitoramento também, de criar, por exemplo, um Grafana dentro do Kubernetes de forma automática. Posso trazer de outros clusters, da gente ter vários clusters trabalhando com o Terraform, gerenciando isso por baixo. E também como é que funcionaria um deploy desse cara, né? Posso trazer isso também no futuro. Tá bom? Mas por hoje foi isso, né? Como eu disse no início, nós íamos apenas visualizar como é criado, né, um Kubernetes e um container register, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu vou comentar esse código no Git, vou deixar aqui na descrição. Qualquer dúvida, basta comentar aí. Até a próxima. Abraço.